Bem-vindos aqui para mais um Perguntas e Respostas com o Método Kovacic. Vamos falar um pouco sobre as principais dúvidas que o pessoal tem tido, tem enviado para a gente. Liz, Boa tarde, tudo bom? Vamos lá, gente. Olha só, a gente tá. Então, como sempre, a gente fala, deixem as suas perguntas e nós pegamos sempre as perguntas que ficam ali no feed, ficam no YouTube, em todos os nossos canais. Aí a gente sempre vai fazendo um apanhado para não deixar ninguém sem respostas. E aí, hoje nós vamos começar falando sobre um questionamento, que eu acredito que vai ser. É bem interessante a gente falar sobre isso, porque, como sempre a gente fala nas lives, se a pessoa não entender a origem, né, do câncer de acordo com o método Kovacic, ela não vai entender a terapia e não vai usar o isolante e não vai obter resultados, porque ela não está entendendo o que está acontecendo ali. Então foi questionado no vídeo onde o Fred fala sobre o câncer mais antigo. Você perguntou para ele, né, sobre o câncer mais antigo, e ele falou sobre o Egito, que havia um registro, não sei exatamente a data, você sabe não, né? Mais ou menos. Assim, a gente fez um podcast, né? E um desses cortes que sai do podcast foi justamente o Fred falando sobre o câncer mais antigo. Eu pergunto para ele qual que é o câncer mais antigo, e daí ele fala que o câncer mais antigo registrado é ali no Egito, né? Então teve, enfim, cita lá manuscrito, enfim. Depois vocês assistem lá que é bem bacana. Só que daí o que aconteceu? Daí as pessoas falaram, uma pessoa comentou que se no Egito já tinha câncer e é confirmado, então a teoria do Kovacic tem algum furo, né? Porque não se sabe saneamento básico, esgoto na época como que era. E daí, o primeiro ponto é o quê? Que sim, existia esgoto no Egito, tá, pessoal? O primeiro relato de sistema de esgoto que existe na humanidade, se não me engano, é de 3.500 a.C. E o Egito ali, acho que em 2.500 a.C. já tinha esgoto. Então, o período onde foi feito o relato, né, o pergaminho, né, eu até esqueci o nome disso, é totalmente condizente com ter saneamento básico lá, ter o esgoto, né, e óbvio, pessoal, não é que nem hoje que toda casa tem seu tubo e vai para... É diferente, mas existia uma rede de esgoto na cidade, até mesmo porque está dentro de uma cidade, uma civilização. Tem que ir para algum local. Uma hora a pessoa precisa ir no banheiro, ela não vai no meio do deserto fazer as coisas e voltar para a cidade, né? Isso não faz sentido nenhum. Então, óbvio que tinha algum sistema, se é mais primitivo ou mais sofisticado, tem suas diferenças, mas assim, o ponto as fezes vão estar lá. Então, de acordo com o Kovacic, faz bastante sentido. Mas a pessoa também esquece o quê? Que não é só esgoto, rede de esgoto, existe a própria fossa, onde as pessoas depositam essas fezes, né, que vai para o subsolo. O ser humano faz fezes, pessoal, isso é inerente à sua existência. Então, assim, tudo depende de como é lidado com essas fezes, como eles lidam. Cada um faz um buraquinho, faz e tampa, faz um buracão, todo mundo põe lá dentro, todo mundo vai numa casa de banho, de banheiros, né, faz ali e aquilo vai com uma fossa, como é que funciona? E aí tem situações diferentes. Então, é preciso entender isso, tá, pessoal? Então, toma cuidado. O pessoal está toda hora todo querendo tirar o método do Kovacic, dizer que não funciona, que está errado, mas as informações estão aí, pessoal. É só ir atrás e certificar. Então a pessoa, no caso, já sai falando, não tem como saber. Não, tem como saber, pessoal. Dá um Google ali, ó, Egito, sistema de esgoto. Você vai achar lá essas informações. Hoje a informação está na palma da mão, pessoal. Então, assim, o que o Kovacic fala faz todo sentido, tá, pessoal? A gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso na prática. A gente vê, inclusive, isso durante a terapia, a importância do uso do isolante, a diferença do uso do isolante, a pessoa nos locais que ela permanece, e pra gente faz muita diferença, faz total diferença, na verdade. Então, assim, entendam, pessoal, entendam o que a gente está dizendo, concorde ou não concorde, entenda. Tem dúvida? Põe a prova. Toda vez que eu tive oportunidade de pôr a prova, fui lá e pus. Posso dar um exemplo aqui, rapidinho? Eu lembrei, eu estava em Manaus, né, uma época fazendo a implementação de terapia lá, inclusive foi no primeiro dia. Daí a gente conversando lá, daí alguém falou, Daniel, tá, então, se o problema é fezes na água, muda essa vibração, e as casas de palafita, né, porque a casa fica inteira em cima da água e todo mundo joga as fezes dentro da água. Eu falei, ixi, verdade, né, vocês estão em cima da água, tá todo mundo naquela casa em cima da água, eles estão jogando fezes na água, por que não tá dando? Daí
eu parei para pensar, que é o que eu sugiro a vocês, pare e pense. E daí a gente está pensando, por exemplo, quando a gente fala de uma rede de esgoto residencial, está falando de uma tubulação de 15 centímetros de largura, né, de diâmetro. A gente vê veio de água, 1 metro, 30, 50 centímetros, 1 metro, 2 metros de largura. De repente a gente está em isso, se a gente está falando de uma casa, são 5 pessoas jogando fezes dentro de uma tubulação estreita, você tem um prédio inteiro jogando uma tubulação estreita, de repente você está querendo comparar isso com o quê? Um rio. Rio, pessoal, não é o rio que a gente está acostumado a ver em São Paulo ou em cidade grande. Rio, somente lá, é 15, 20 metros de largura, 10, 15 metros de profundidade. Imagina a quantidade de água que tem ali. Versus 10, 15, 20 casas ao longo desse rio jogando fezes. A quantidade a concentração de fezes por metro cúbico de água é muito pequena. Então não vai causar esse mesmo efeito. Fica parado, né, Dani? Ela E está o em rio, movimento. Né? Assim, tem movimento e normalmente é um movimento mais rápido, né? E não tem tempo de cair fezes ali e fazer essa vibração enquanto isso, porque em São Paulo é constante, tá o tempo todo, né, indo. E são áreas menores, concentração maior de fezes, né? Então a gente precisa sempre parar para pensar, não parta então não funciona. Não, calma aí. Nessa situação, como que o Kovacic se encaixa? Como eu consigo entender? É possível entender o Kovacic? Normalmente, até hoje, todas as vezes que fui confrontado alguma questão diferente, né, de dúvida em situações, sempre foi possível entender como é que funciona. E, na verdade, esse processo é o que ajuda a dar cada vez mais confiança no Kovacic, porque toda vez que é testado, a gente vê o quê? Que cabe, é compatível e que faz sentido. Essa semana eu estava conversando com uma terapeuta nas provinhas e ela falou assim, eu já estudei muita coisa, cuido de muita gente com câncer. Ela falou assim, e faltava alguma coisa. Ela falou, por mais que eu fizesse várias terapias, eu não conseguia ver o resultado que eu queria para o câncer. Então ela falou assim, sempre faltava alguma coisa. Ela falou, quando eu conheci o Kovacic, parece que fechou. Fechou ali pronto, era isso que faltava, e aí ela começou a ver resultado, e ela já está trabalhando. E então, quanto mais as pessoas entendem, quanto mais as pessoas pesquisam e fazem cursos e fazem terapias, mais elas veem quando conhecem o Kovacic que faltava isso. Que faz muito sentido. E é justamente isso. Então você vê várias terapias, até mesmo alopático, tratamento alopático, das terapias você vê que ajuda aqui, nessa situação, naquela situação, para essa pessoa ajudou, para aquela pessoa não ajudou. Sempre vai, mas não vai. Né? Não pegava a origem, né, Dani? E não vai no ponto. E por que tem essa diferença? E por que o Kovacic consegue ter resultados constantes? Né? Uma grande quantidade de pessoas tendo grandes resultados. Justamente por causa da origem. Né? Mais uma vez, a gente fala isso o tempo todo. Enquanto vai nos sintomas, né, nas consequências da doença no organismo, os resultados são paliativos, né? São secundários, são mais simples, né? Não vai direto no resultado final. Né? O Kovacic está sempre olhando na origem. Daí, quando você tira a origem da equação, todo o resto flui bem, todo o resto funciona. Depois que faz o Kovacic, todos os tratamentos funcionam. Por quê? Porque o Kovacic já tirou a essência da doença, tirou a vitalidade da doença. Só sobrou um corpo para recuperar. E várias práticas podem colaborar para a consolidação da saúde. É isso aí. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. A Eliana é uma Cleuzinha, boa tarde. Boa tarde, gente. A Eliana, uma assistida nossa, ela falou que ela assistiu a live passada de nossa, né? E que ela viu falar sobre não fazer exercício físico muito forte. Aí ela fala, citava sobre o caso da mulher que mudou sua rotina, deixando a cama na sala para não ter que subir escadas e assim fazer pouco esforço. Ela questiona, minha pergunta é, eu me sinto super bem, às vezes no trabalho na pressa, subo as escadas para ir mais rápido. Mesmo eu me sentindo muito bem, não é permitido mesmo. Tá. Deixa eu só dar uma abertura aqui. A gente fala que esse é o perigo, né? A hora que a pessoa começa a se sentir muito bem. Então é isso que o Dani falou. A gente vai na origem, a gente tirou a vitalidade do agente, então a pessoa automaticamente, a primeira coisa que ela começa a sentir é um bem-estar. Então o que a gente precisa? Justamente que ela guarde essa energia para o corpo se recuperar. E aí o Dani vai se aprofundar mais, mas assim, o grande problema é a hora que você fala assim, nossa, eu tô super bem, eu posso fazer tudo, eu posso ir para academia.
E aí o seu corpo fala, poxa, mas eu precisava dessa vitalidade para me recuperar. E aí você foi e gastou com outra coisa. Exatamente isso, né? A gente fala que é um problema, mas que problema é esse que a pessoa se sente bem, né? Mas acaba se tornando um problema porque, assim, a gente tem aqueles marcos da terapia. E quando primeiro dia de terapia começa a melhorar a qualidade de vida, e quando há 1 mês e meio de terapia, normalmente a qualidade de vida da pessoa tem uma mudança significativa, expressiva mudança. A pessoa come, a pessoa dorme, a pessoa tem disposição, a pessoa não está com dor, diminuiu muito, todos os sintomas mudam muito. Que faz justamente acontecer isso. A pessoa, nossa, estou ótimo, estou com força, eu consigo ir para academia, eu consigo ir no mercado, eu consigo isso, consigo aquilo, e quer retomar a vida normalmente, né? Só que o que acontece, pessoal, é que essa melhora que vocês sentem, que a pessoa sente, ela não está consolidada ainda, né? É a primeira resposta ao corpo. Tirou a vitalidade da doença, ela parou de atacar o corpo já descansa. Tirou a origem da pessoa, a doença não volta para o organismo. Então, o corpo começa a responder. Daí, lógico, recebendo uma energia natural externa durante sessões, isso dá um impulso, joga a pessoa lá para cima normalmente, né? Então ainda não está consolidado, está melhorando, está no processo de recuperação. Só que as pessoas não entendem dessa maneira. As pessoas falam, não, estou bem, sinto disposto, eu vou lá, porque não sei quem falou isso, eu vi na internet aquilo, e fulano disse que... E vai, né? Agora indo na pergunta, né? O corpo precisa de tempo para recuperar, tá? Por isso terapia dura 1 ano, pessoal. Não é 1 mês e meio de terapia, é 1 ano de terapia. Tá? Por quê? Porque o corpo como todo tem que se recuperar. Agora voltando à pergunta, ela falou, a pessoa... Semana passada a gente falou sobre uma pessoa que até mudou a cama do andar de baixo do andar de cima para o andar de baixo, para não ficar se desgastando, subindo e descendo e tal. Preciso fazer isso mesmo porque eu estou me sentindo bem, eu estou numa condição boa. E daí eu vou trabalhar, às vezes por pressa eu acabo subindo escada em vez de esperar elevador e tudo mais. Pode, a gente não recomenda. Por quê? Por mais que você esteja disposto, você esteja com energia, o seu corpo ainda não está recuperado. Então a gente não quer que a pessoa fale, eu estou doente. Mas a gente tem que entender o quê? Que a gente não está com a saúde perfeita. A gente está num momento de recuperação da saúde, né? Então eu não estou doente, estou recuperando a saúde, é um pouco diferente, né? E a gente tem que se resguardar de algumas coisas, pessoal. Principalmente coisas desnecessárias, do tipo subir de escada em vez de esperar 1 minuto para poder pegar o elevador. Pessoal, o que 1 minuto vai fazer diferença na sua vida? 2 minutos vai fazer diferença na sua vida? Eu tinha uma assistida que falava assim, quando você vem aqui parece que você me dá uma cordinha e eu fico super disposta. E aí o que a pessoa faz? Vai lavar o quintal, vai fazer faxina, não Isso é? aqui faz direto, eu ia fazer atendimento. A maior quantidade do nosso público é mulher, então 70%, 80% das pessoas que vêm fazer terapia é mulher. Então assim, mulher é aquela coisa, você está sempre fazendo alguma coisa, tá cuidando disso, cuidando daquilo. Daí só para com o quê? Tá doente, daí para de vez, não faz nada, né? E daí dali a pouco começa a melhorar, e daí vem aquela panela ali, daí que ela quer fazer isso, quer não sei o que, quer o quintal. Coisas totalmente necessárias que não estavam sendo feitas, ou estavam sendo feitas de uma maneira diferente da que ela gosta. E geralmente é aquela coisa, só eu sei fazer, mas enfim. Mas o que a gente vê é aquela questão que a pessoa fala sempre, eu só fiz isso, eu só fiz aquilo, mas eu só fiz aquilo. E quando você chega no fim do dia, tem uns 30 sós que ela fez durante aquele dia. Então, quer dizer, E aí, não só, né? e aí o que poderia, né, o seu corpo aproveitar toda essa energia boa que está ali disposta para a recuperação dos órgãos e tal, você acabou gastando com outra coisa. Gastou com outra coisa. Daí só a recuperação de saúde demora mais para recuperar. Aí no outro dia tá super cansada, fala assim, ai, nossa, fiz tanta coisa, tô super cansada. Aí, quer dizer, aí já tá cansada e perdeu. Daí já começa aquele receio. E será que é a doença? Será que é o cansaço? O que será? Começa a minar tudo, pessoal. Então vai com calma. É 1 ano. Lógico, eu falo isso toda hora. 1 ano para frente é muita coisa, é um absurdo. Mas, pessoal, a gente já está em agosto praticamente, já. 2024, já. O tempo passa voando já. Deixa eu entrar numa parte aqui que é com o terapeuta também. Terapeutas acompanhem bem de perto essas coisas que acontecem aí, esse sobe e desce dos seus assistidos. Isso é super importante. Então, faz aquela boa ficha mesmo. A pessoa chegou, pergunta, porque no primeiro dia eles vão reclamar de 15 dores. Aí na segunda eles vão falar assim, não, tô cheio de dor, tá doendo muito, mas tá doendo o quê? Ele vai falar 5 dores. Mas na primeira semana eram 15.
Então acompanhe isso, porque às vezes pode ser que a pessoa chegue falando assim, ah não, continuo com dor, tô super mal, tal. Não mudou nada. Né? Ah não, tá do mesmo jeito. Mas peraí, se você fez uma boa análise na primeira vez, você vai ver que sim, ele melhorou. Não tanto quanto gostaria, mas que sim, ele está melhorando. A atenção especial é se realmente ele não melhorou em nada. Nada. Você fez a primeira ficha, ele tinha 15 dores. Ele voltou na outra semana, ele está com 15, né? Quase beirando aí a 16. Então aí sim você tem que rever que pode ser o uso do isolante. Mas então assim, o que a gente sempre recomenda, esse acompanhamento bem de perto do terapeuta para ver essa rotina da pessoa e instruir. Se realmente, por exemplo, ela piorou, mas o que ela fez durante essa semana? Eu fui para a praia. Então, quer dizer, não é que a doença avançou, é que você deu uma abusadinha aí no meio dessa semana. Então, a pessoa estava, né, reclamou dessas dores, aí na outra semana ela estava com dor nas costas, tal, mas o que que fez? Então, essa rotina é super importante o terapeuta acompanhar para saber o que realmente é uma piora da doença e tem que rever os hábitos, os usos de rotina do isolante, ou se algo que a pessoa se sentiu melhor naquela semana, então como a gente está falando agora, teve um benefício, fez a sessão, colocou os metais, saiu dali super animado e aproveitou para fazer uma corrida. Aí na outra semana deu uma caidinha o que a gente esperava que seria uma melhora no quadro, a pessoa volta reclamando, essa semana não estou bem. Mas não está bem por quê? E faça essas perguntas para ela, veja a rotina. Exato, eu queria fazer duas observações. A primeira, eu acabo não falando muito, mas aí eles falou dos terapeutas, prestaram bastante atenção. E eu gostaria de falar para os assistir também, terem uma percepção corporal, né? Do que está sentindo, do que está acontecendo comigo, como eu estou hoje, como eu estou amanhã, como eu estava uma semana atrás. Perceba isso, pare, reflita. O quanto você está comendo, como é que está o seu sono. Pare para entender isso, porque isso são sinais claros de melhora, né? Não depende só dos outros apontarem, anotarem, fazerem isso. Lógico que tem que ser feito e é fundamental que seja feito para a gente ver a melhora, os níveis de melhora que está tendo, os avanços ou retrocessos, caso esteja acontecendo algum retrocesso, né? Mas é importante anotar. E eu esqueci outra coisa que eu ia falar. Daqui a pouco você lembra. Aqui no nosso ponto de atendimento, a gente escuta muito os assistidos falando assim, tô tirando muita dúvida na live. Tá sendo muito bom, porque eu tô conseguindo tirar muita dúvida, coisas que Gente, eu tô no ponto de atendimento, onde é o central aqui, onde a Celeste está, não é? Nossa, então, assim, as pessoas ainda saem com algumas coisas que elas falam, nossa, eu ouvi o Daniel falando e aquilo esclareceu uma dúvida que eu tinha. Então, isso quer dizer que sempre as pessoas vão ter alguma dúvida. Sim. E aqui a live é justamente para isso, para que todas as pessoas, os assistidos, terapeutas, todos tenham esse acesso a entender. Se tiver que fazer alguma pergunta, podem fazer a pergunta aqui, mas entendam o que realmente tem que acontecer. E muitas vezes, de repente, se você foi no seu ponto de atendimento e não houve esse questionamento sobre a sua rotina e tal, perceba o que o Daniel falou, perceba você. Como que tá? Poxa, mas eu pisei na bola, olha, realmente, eu fui lavar meu quintal, eu não deveria ter abusado. Então, vai se percebendo também. A outra coisa é justamente isso. Então tem gente que acha que isso é bobeira, eu vou ficar cansado, então eu descanso, recupero. Isso é no mais simples dos casos. A gente já viu casos complicados, onde a pessoa abusou muito, entre coisas de entrar no mar, atividade física, que a saúde começou a despencar. E o que aconteceu? Imagina que você está melhorando, de repente você despenca. Sua saúde despenca do dia para a noite. O que o seu médico vai pensar que está acontecendo? Que a doença voltou. É uma suspeita fortíssima dele. E vai começar a fazer exame. E um caso que aconteceu com a gente, aqui mesmo na Santa Cruz, na verdade não era Santa Cruz, mas era esse local, esse ponto de atendimento. A pessoa piorou, o médico começou a procurar para ver onde estava a metástase, que ele tinha certeza que tinha metástase, fez um monte de exame e não achou. E daí foi, não achou, sabe qual foi a ideia dele? Então é o seguinte, eu fiz exames, mas não achei a metástase, mas está com metástase. Então eu vou fazer uma cirurgia exploratória. O médico queria abrir daqui até aqui embaixo e curar fisicamente a doença, porque ele tinha certeza absoluta que a doença voltou, né? E, no fundo, a pessoa não tinha nada, né? Foi um descuido grande que ela teve, que derrubou a saúde, e levou isso. E a gente tem pessoas que
abusaram, a saúde física como um todo, né? A saúde como um todo, a imunidade despenca, pegou pneumonia, morreu de pneumonia. Então, assim, a gente tem que entender, né? Eu falo sempre, a gente fala de uma forma sutil, alegre, sobre câncer, por quê? Porque a gente costuma ter excelentes resultados, né? Então a gente tem uma maneira, uma visão boa de falar, mas a gente não pode esquecer nunca, pessoal, que a gente está lidando com câncer, e câncer é uma doença seríssima, que não dá tempo para as pessoas. Não dá tempo para a gente ficar errando e consertando, porque de repente já pega um órgão X, acabou, não tem o que fazer, né? Causa um dano ali que é irreversível, ou abre porta para outras doenças virem, né? E infelizmente não dá tempo de recuperar, às vezes chance nenhuma. Então, pessoal, é 1 ano de terapia. 1 ano. É melhor você fazer isso de uma forma consciente, eu vou me poupar porque eu estou recuperando, do que você ser obrigado a fazer isso porque teve que a doença avançou, tirou sua condição, entrou em tratamentos pesados que você não tem a mínima condição de cuidar. Então, opte pelo mais tranquilo e mais suave, que é o quê? Eu vou me resguardar por 1 ano. Claro que você não precisa ser radical, o corpo precisa de movimento, mas faça as atividades pontualmente, faça atividades com controle, não vou ficar subindo e descendo escada, né? Aleatoriamente. Vai fazer uma atividade física, vai no fisioterapeuta, né? Tem uma orientação sobre isso, faz uma hidroginástica com o instrutor te orientando, sabendo qual que é o seu limite, respeitando esse limite e por aí vai. É importante falar sobre essas práticas de exercícios. Existem 2 tipos de pessoas, aquelas que já fazem, então ela fala que vai continuar, né? E aquelas que nunca fizeram. E aí o médico fala que tem que fazer e elas vão iniciar. Então, gente, iniciar já é difícil para o corpo já dói inteiro, porque ele não está acostumado com exercício. Então, você ainda iniciar numa época que o seu corpo ainda está pedindo aquela energia para ele, e você querer formar músculo e ter aquela... Gente, então assim, pensem bem que é um momento de você se cuidar, e depois essas coisas de academia, essas coisas todas, você vê com o tempo, depois que já tiver tido alta. Exatamente. Né? Vamos lá. Próxima, Cruzinha. A Mary, ela está aqui com a gente no Insta. Diagnóstico de leucemia, 68 anos. Quer indicar um método. O que dizer para essa pessoa a princípio? Então a Mary que está acompanhando a gente aqui no Instagram está perguntando, né, está dizendo que deve ter algum conhecido, alguém próximo a ela, que está com leucemia, com 68 anos, né, e como informar ela sobre o Covatic, o que dizer sobre o Covatic para essa pessoa, né? A primeira coisa que eu digo é, passa as informações básicas, passa o site, passa o nosso canal no YouTube e recomende ela que assista, né, os vídeos curtos, os vídeos de depoimento. Geralmente os vídeos de depoimento é bom começar por eles, por quê? Porque você já começa a ter uma visão do resultado final. Daí isso acaba captando o interesse da pessoa para entender o que é aquilo. Então ela faz o caminho reverso. Em vez de entender o que é para depois ver o resultado, começa pelo resultado, porque claro, o resultado é o que todo mundo busca. Então quando você vê ali possíveis resultados, uma possibilidade para o problema que você tem, vai te interessar saber o quê? Opa, o que é isso? Como que isso é feito? E daí a pessoa vai indo de trás para frente, né, até entender tudo aquilo. Então pede para ela assistir esses vídeos curtos, e ali vai ter vários tipos de vídeos, pessoal. Vai ter os depoimentos que são curtos, vai ter dúvidas frequentes, são perguntinhas que é de 30 segundos a 1 minuto. Você vai ter vídeos longos, igual o documentário. O documentário, pessoal, ele é excelente para alguém conhecer a terapia. Não só como ela é feita, para que ela serve, qual que é a teoria de origem, como que é a prática, mas também para entender a forma como nós trabalhamos, né? As questões morais envolvidas nesse trabalho, tá? Por que nós trabalhamos do modo que nós trabalhamos, por que fazemos do jeito que fazemos. Ali está tudo explicadinho, tudo bonitinho. É excelente, mas lógico que dificilmente alguém vai chegar e vai... Deixa eu ver o vídeo de 1h40, né? E vai querer ver o quê? Os de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e daí 1 hora, eventualmente, vai querer ver isso. Então, isso. A segunda dica que eu vou dar para você é o quê? Não insista. Passa a informação uma vez para a pessoa e deixe ela pensar, deixe ela refletir. Talvez, depois de 1 a 2 semanas, comente alguma coisa. Por quê? Porque quanto mais você falar da terapia para a pessoa, mais ela vai achar que você é o beneficiário ou o local é o beneficiário. Acaba havendo uma inversão de valores, especialmente quando é um trabalho voluntário.
né? Parece que o voluntário está ganhando alguma coisa com a pessoa ir lá fazer a terapia, né? Existe essa inversão. Então, assim, com um profissional parceiro é diferente, né? As pessoas acabam tendo uma outra visão mais assertiva, né? As pessoas são mais tranquilas a respeito disso. Agora, quando é voluntário, as pessoas, não, quanto mais falar, pior é. Então, a recomendação, fale uma vez e se deixa aberto, para que a pessoa que queira vir falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, venha e tire a dúvida. E o terceiro ponto, que na verdade não tinha terceiro ponto, mas agora tem, para a leucemia, os resultados são muito bons. Por quê? A gente sempre fala, pessoal, a gente vai do básico, tirou a vitalidade do agente, não se expôs mais, o corpo começa a recuperar. E daí a gente atende qualquer manifestação da doença. Por quê? Porque a manifestação é uma manifestação, independente de onde esteja. A doença é sempre o agente. Então, quando você tira a vitalidade do agente, qualquer manifestação começa a retroceder. Mas qual que seria a vantagem quando a pessoa tem uma leucemia do que, por exemplo, um tumor? Justamente ter um tumor. O tumor é algo físico que precisa ser desmanchado. Então requer do corpo um trabalho muito grande para que isso aconteça. Então é mais demorado e às vezes não vai eliminar todo aquele tumor, né? Agora, quando é uma leucemia, por exemplo, ela é uma disfunção de um órgão. E fazer um órgão voltar a funcionar é muito mais fácil, muito mais rápido do que o quê? Do que o corpo conseguir eliminar uma manifestação física. Então a gente vai ver diferenças na velocidade de recuperação e no resultado final com relação à manifestação. Lembrando que manifestação não é doença, tá, pessoal? Que legal, né, Dani? Porque assim, é o que a gente fala, o nosso corpo, ele foi programado e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. O que nós precisamos fazer? É parar, fazer com que esse agente do câncer pare. Aí ele parou, para de atrapalhar. No que ele parou, o seu corpo já sabe o que fazer. É exatamente isso. Que legal. Exatamente isso. O corpo sabe o que fazer, pessoal. É só deixar o corpo trabalhar. Que legal. Deixa eu falar uma coisa. Quando as pessoas abrirem lá, é muito bacana isso. Porque eles vão ver várias pessoas falando. Então, uma vai falar que teve câncer de mama, o outro vai falar que teve leucemia, o outro vai falar que teve no cérebro. E isso que é legal quando as pessoas vão assistir. Vão falar, nossa, mas várias pessoas falando de várias coisas, né? Todo mundo, tudo câncer aí, tem 10... Mas trata o quê? Mas qual câncer que trata? E é muito legal que ele vai ver que aí ele vai chegando, vai indo, vai falando, nossa, olha, essa pessoa estava igual o meu caso, e aí vai se identificando, vai indo. Gente, é muito legal. Todos os terapeutas, primeira coisa, a pessoa falou, oi, tudo bem? Você fala, assiste aqui. Assiste o vídeo. A Priscila, Daniel, o esgoto geral fica na cozinha, na minha cozinha, né? Tem que ser colocado para fora? A Priscila que está acompanhando a gente aqui no Instagram afirma, né, que o esgoto a maioria do esgoto fica na cozinha. Precisa ser trocado? Vamos lá, a gente tem que diferenciar um pouco as coisas. Normalmente o esgoto não fica na cozinha. A tubulação na cozinha, normalmente, tá? Cada casa é uma construção, mas normalmente fica a tubulação da própria cozinha, né? Que é da pia ali, que vai... Só que o que vai na pia não é um problema, que normalmente é água, detergente, gordura, algum resíduo de comida, então pra gente não é um problema, tá? Se for isso, não é um problema. Normalmente a tubulação do banheiro fica próximo ao banheiro e corre para a rua, normalmente na lateral da casa. Mas quando as casas são juntas assim, passa algum outro local, né? Pra você entender. Então assim, se de fato na sua casa o esgoto, então a nossa preocupação é o quê? É a tubulação que sai da privada, pessoal. Que sai da privada. Não é da lavanderia, não é da pia que lava a mão, não é pia da cozinha. É privada. Essa é um problema pra gente. Então, se essa estiver passando pela cozinha e você sabe o trajeto, não fique em cima desse trajeto, tá? Põe a mobília para outro local. A cadeira, qualquer coisa. Nesse local você põe o quê? Armário, né? Que é um negócio que não vai afetar, né? Põe onde senta, essas coisas, onde alguém fica parado, fora dessa roupa. Inclusive plantas, animais, tudo que tem vida, gente. Nada vai em cima dessa vibração. Deixa eu só voltar um pouquinho ali quando a gente fala da origem. Então, assim, quando ela fala que existe ali, né, se realmente for, né, um esgoto ali, então lembrando que essa vibração, ela sobe sempre na vertical. Então, não quer dizer que toda a cozinha dela tá prejudicada e que aquilo tá tudo contaminado, entendeu? Então, assim, se você realmente identificou onde está essa tubulação, que realmente é esgoto, que é uma caixa de esgoto, uma coisa assim,
Então é ali, tá? Então é o que o Daniel falou. Se você puder movimentar ali de forma que móveis fiquem em cima, você não vai estar exposto. Então, se tem o quadrado aqui e você fica ali, você não está em cima, não é o caso. Tá? Sobre influência. E que nem eu falei no começo, a tubulação interna da casa é 15 centímetros de diâmetro, pessoal. Então tá parado aqui, ele tá parado onde ele está, uma diferença muito grande, tá? Porque só vai pra cima. E lembrando da água da pia, que não é a água que tem essa vibração do câncer, que é água de outras coisas. Então isso é muito importante o Daniel falar, porque a gente fala assim, passa um cano, mas passa um cano do quê? Da água da pia. Então, o Fred... Você tá rindo. O Fred, ele está perguntando, no começo do tratamento, posso comer pimenta? O Fred ou outro Fred? Fred, eu não sei se vou pronunciar corretamente. É Fred Cortes. O Fred está perguntando aqui, tá no Instagram, está perguntando, no começo do tratamento, pode comer pimenta? Nem no começo, nem no meio, nem no fim. Só depois. Pós-tratamento, daí você pode comer pimenta, tá? A pimenta entra naquele quadro que a gente está falando um pouco antes, de fortalecimento do organismo. Ela demanda do organismo, né? Interfere com várias questões, inclusive com o metabolismo, por causa das suas funções, né? Das suas características naturais. Então, assim, a pimenta não, tá? Nem no começo, nem no meio, nem no fim, tá? Porque vai chegando no fim do tratamento, tá todo mundo bom, já deu 9 meses de terapia, será? Deu 9 meses? Espera mais 3. Depois disso, dá um ano, você faz o que você quiser fazer da vida, do jeito que você quiser, que não vai estar mais com esse temor da doença voltar, da saúde cair, precarizar. Por quê? Porque você já deu tempo do seu corpo se reestruturar. Mas vou falar duas coisas aqui, o antes e depois. E quando a gente fala do começo do tratamento, a gente já imagina que a pessoa está exposta a essa vibração há pelo menos 2 anos. Sim. Então a pessoa começou hoje, mas quer dizer, não é que ela começou hoje, então hoje ela não pode comer, tipo assim, eu estou muito no início. Não, a gente calcula aí que você já vem com essa ação do agente há um bom tempo. Então é o início da terapia, mas o seu corpo já estava doente. Exato, a gente não pode confundir diagnóstico com o início da doença. O diagnóstico é quando se percebeu a doença. Então, para nós, é exatamente o que eles falaram. Quando a doença apareceu, então o médico veio e falou, você tem um carcinoma ductal de mama, lá, veio o diagnóstico, para nós quer dizer o quê? Já faz 2 anos que a gente está trabalhando negativamente no seu organismo. E lógico, no começo são coisas sutis. Às vezes são coisas que você nem vai perceber. Né? Por volta de 1 ano, você vai começar provavelmente a sentir alguma coisa. Uma indisposição, dores pelo corpo, acorda mais cansado por dormir. Daí começam a ser os primeiros sinais visíveis da ação do agente no seu organismo. Então é isso, pessoal. Quando a doença veio, o diagnóstico veio, você com certeza sabe que seu corpo, na maioria dos casos, né, o corpo já não estava normal há algum tempo. Né? Isso quer dizer o quê? A doença estava influenciando isso. E o que a gente precisa recuperar é isso. A gente no Combativo não está tratando tumor, pessoal. A gente está tirando a vitalidade da doença e recuperando a saúde do corpo como um todo. Né? Então, o tumor é só uma das interferências do agente no organismo. É a mais visível e é o que é conhecido como câncer. Por isso que todo mundo só foca nisso. Quando fala câncer, é o tumor. Mas as pessoas não estão olhando que todo o organismo está debilitado. Aliás, o tumor só aparece por quê? Porque o corpo está tirando a função de regeneração e cicatrização do próprio organismo. Então, quando o agente está ativo, ele começa a interferir nas funções do corpo, por exemplo, como o corpo eliminar as células que param de funcionar. O que é o tumor, pessoal? O tumor são células malignas, né? São células boas que param de funcionar, então se tornam células malignas. E quando o corpo está funcionando normalmente, ele elimina essas células. Então, a célula pode funcionar, o corpo vai e elimina. O problema é que quando o corpo não está funcionando normalmente, e o nosso entendimento é devido à ação do agente, aquela célula que deveria ser eliminada não é. Então o que ela faz? Ela começa a crescer. Quando ela cresce, ela se divide. Vai crescendo e vai se dividindo. E lógico, outras células que deveriam estar sendo eliminadas não estão sendo. Então começa a ter a formação tumoral. Então a formação tumoral por si só já é uma falha de outra parte do organismo. Então, mais uma vez, pessoal, a gente não pode ficar só olhando para o tumor. A gente olha muito porque o quê? É, digamos, o termômetro da doença. Né? É a parte visível da doença. Mas é igual a iceberg. O tumor é a ponta. Só que para baixo da água
tem todo um organismo que está debilitado, desestruturado para ser recuperado. Vou explicar de forma infantil aqui. Olha só, gente, pensa assim, ó, nosso corpo já tem o nosso exército natural. Nosso corpo tem lá nosso exército natural, né? Então tá todo mundo ali pronto para te defender de tudo que entra ali. E aí, entrou esse agente com uma história nova ali que veio te prejudicar. O método Kovacic foi lá e parou esse agente. Então o seu corpo já tem as defesas para te proteger. Aí você pega e começa a fazer coisas, por exemplo, vou comer pimenta. O exército fala assim, o que é essa pimenta que entrou aí? O que é isso? Ele para de fazer as funções que ele teria que fazer, que é te proteger e eliminar aquelas... E ele vai lá cuidar da pimenta. Então, assim, de forma infantil, é mais ou menos isso. Nós já temos o nosso exército para proteger o nosso corpo e eliminar tudo que não é. Então, todo organismo estranho que tem, o nosso corpo sabe o que fazer com ele, tem que eliminar de alguma forma. Então, é o que a gente fala, né? Dependendo de onde está o tumor, ele pode sair nas fezes. Enfim, o seu corpo ele tem condições de eliminar dependendo de onde está, né? Por exemplo, se é na mama, está no meio da gordura, ele vai encapsular ali, vai criar uma defesa, ele vai ficar quieto, né? Corrente sanguínea. Pela corrente sanguínea, enfim, ele consegue eliminar. Agora, se você fica inventando coisa para o seu exército fazer... Você divide as suas forças. E aí você fica cansada. Por quê? Porque fica muita função para ele resolver ali. Então, quando a gente fala assim, se resguarde. Então, se você você descansa, então o seu corpo consegue, até para gripe isso é indicado, né? O básico da gripe, Quando a pessoa está gripada, o que a gente fala? Repouso, fica em casa, fica quieto, porque a gripe tem um tempo para ela agir no seu organismo. Então, naquele tempo, se você ficar quietinho, o seu corpo sabe o que fazer com a gripe. Então, aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala, não vai para a praia, não gasta a sua energia com outras coisas, faz uma caminhada leve, é porque o seu corpo está trabalhando para te ajudar. Não atrapalha ele. Exatamente. Deixa o corpo trabalhar, ele sabe o que faz. Deixa o corpo trabalhar. O William insta pra gente, no meu trabalho, uso isolante no bolso, porque fico mais tempo de pé e andando. Tem algum problema? Faço terapia há mais de 2 anos. Wilson, vamos lá. Williams, vamos lá. Você já faz terapia há 2 anos, então a primeira pergunta que eu vou fazer para você... Eu vou fazer a pergunta, daí se você pudesse responder aí, enquanto eu vou responder a sua pergunta, tá? Esses 2 anos, a doença já sumiu, está estável, como é que tá, né? Ou está avançando, como é que tá? Diz pra gente que qual que é a situação atual, tá? E enquanto isso eu vou respondendo a sua pergunta. Então, posso usar no bolso enquanto estou no trabalho? Eu preciso entender esse trabalho. Ando muito é o quê? É de uma mesa para outra e volta, eu vou no banheiro e volto, vou para reunião e volto, vou lá no térreo buscar um negócio e volto. Esse é o andar? O que é o andar? Tá? O que é isso? Em geral, não precisa. Enquanto está em movimento, via de regra, quando está em movimento, não precisa de isolante. Por quê? Nosso problema é quando nós estamos parados em relação ao solo. Por exemplo, agora eu estou parado em relação ao solo, né? Se eu tiver o hábito de ficar aqui várias horas por dia durante vários dias da semana, isso é um problema, tá? Agora, se eu venho aqui sento só fazer a live 1 hora por semana, deixa de ser um problema, tá? Então, usar isolante no bolso, ele é recomendado para quem? Para quem tem rotina em pé, por exemplo, um açougueiro que fica o dia inteiro atrás daquele balcão, né? Ele sempre está pesando ali, sempre está cortando naquela bancada, né? É pequeno, né? É pequeno, então ou ele está lá cortando, ou ele está pesando, ou ele está pegando a carga. Então ele tem, por mais que ele ande, ele vai de um ponto para outro e para. E para ali cortando carne, fica 15 minutos, 10 minutos cortando carne. Vai lá no pesar, fica ali não sei quanto tempo. E fica só nessa rotina. Então, isso é uma rotina, né? Diferente de eu ir para a mesa de um, diferente de eu ir para a mesa do outro, daí eu vou no restaurante de comer e volto, vou no refeitório, por aí vai, né? Outro exemplo de andar, carteiro, né? Carteiro anda o dia inteiro, só que o que ele faz? Ele faz um trajeto, ele não fica na mesma rota, quer dizer, ele faz a mesma rota todo dia, basicamente, né? Mas assim, ele não fica parado, ele cruza, não, ele pode até cruzar por cima de veios de água e com certeza cruza, mas ele não fica parado ali, recebendo essa vibração, então não é um problema. Então é isso, precisa entender a sua dinâmica de trabalho, tá? Se não tiver uma rotina que tem que ficar de pé mesmo, parado, não usa.
Entendo que muita gente se apega ao isolante, né? Não sei exatamente o seu caso, mas assim, as pessoas se apegam por quê? Porque elas ficam boas, a saúde volta, né? A vida começa a voltar ao normal, a doença vai embora. Então as pessoas se apegam, é natural que isso aconteça. Entendo perfeitamente, a gente entende. Tanto que quando acaba um ano de terapia, as pessoas continuam voltando. Daí a pessoa fala, estou 2 anos, estou 3 anos de terapia, né? Por isso que eu pergunto, mas está em 3 anos de terapia? Porque não alcançou o resultado ou porque não quis ir embora, né? Porque quer continuar voltando, né? Então as pessoas se apegam, é normal, mas a gente precisa entender e não pode se entrar nessa alegria da recuperação da saúde e tudo mais, e acabar se perdendo conexão com o que é o isolante, para que ele serve, qual que é a teoria de origem. Porque quando você começa a se distanciar disso, aí a chance de cometer um erro aumenta. E fala para eles sobre o que não pode usar no corpo quando ele está usando isolante. Aí é claro isso, verdade, boa observação. Claro, se você está usando isolante no bolso, não pode ficar pondo chave, não pode ficar pondo ímã, ficar pondo celular, ficar enchendo de coisa ali junto do bolso ou na região mesmo, tá? Por quê? Porque essas coisas podem e normalmente interferem com o uso do isolante, né? Especialmente em contato direto ali no bolso, tá? Então, tem que ser ali naquele momento específico, né? Eu sou um massagista, então, mas eu fico andando em volta da maca? Exato. Você sai de um lado da maca, vai para o outro lado da maca, vai para o pé da maca e fica nesses 3, 4 pontos, né? 4 pontos, né? Fica na lateral, cabeça e pé. Fica o dia inteiro ali, né? Então você vai usar isolante, você pode usar isolante junto ao bolso, né? Claro que no caso aí é mais fácil você colocar o isolante igual no banheiro, embaixo da maca, que vai estar protegendo todas as laterais ali. Mas enfim, você vai usar o quê? Enquanto você estiver ali. Estou indo no restaurante almoçar, estou indo para casa, estou indo no supermercado, tira o isolante, deixa ali em cima. Quando você voltar, e daí você usa. Então é para usar naquele momento específico. Sou uma cozinheira, você vai usar o quê? Enquanto você estiver na cozinha, cozinhando naquele ofício. Vai para qualquer outro local, é isolante no sofá, é isolante na cama. Mas eu quero dizer que nós não indicamos para usar no corpo. Não. Somente em casos onde realmente... Eu não, não quero que depois vocês falem assim, mas o Daniel falou na live que é para usar que pode. Depois eu que escuto lá. Pessoal, não distorce. Eu estou explicando como se usa na condição necessária específica. O isolante é sempre no local. Só que algumas vezes o local não permite, por ser uma rotina em pé. E daí a gente acha uma maneira adequada, a melhor prática possível para utilizar o isolante nessa situação. Então, não é o ideal, mas é a maneira que a gente entende que dá para usar. Então, para ser usado o quê? Nessa situação específica, né? Naquela condição e naquele momento. Não é porque você usa no bolso ali, enquanto você está atendendo as pessoas no consultório, fazendo massagem, que você está de pé do lado, que você vai dormir com ele no bolso. Porque você vai sentar em casa com ele no bolso. Você vai ver que ninguém está com isolante no bolso. Por quê? Porque não é a prática, não faz sentido, né? Porque o problema é o quê? É minha cadeira ali. Né, o local que está a minha cadeira. Então, se eu estou sentado lá ou qualquer outra pessoa estiver sentada na minha cadeira, ela vai estar sendo protegida. Né? Então, não sou eu. O isolante não é para mim. O isolante não faz nada diretamente ao meu organismo. Tá, pessoal? Relembrando, a única função do isolante é o quê? Proteger o ambiente. E o ambiente protegido me resguarda de uma doença, pensando aqui no método Kovacic. Né? Eu falo que se pudesse eu teria um pingente, gente. Não é legal? Eu estaria aqui com ele pendurado, se fosse a melhor prática e que trouxesse o melhor resultado. Mas, pessoal, nunca usei e provavelmente nunca vou usar, porque eu não tenho rotina em pé que demande isso. Eu ando bastante de um lado para o outro, faço várias coisas em pé, mas é sempre a mesma coisa. É isso aí. Tem mais coisinha? Tem. O perfil aqui no Insta... Nadadeira da Sorte. Ela pergunta se tem pontos de atendimento em Sorocaba. Sorocaba. Quer responder? Quero. Vou responder aqui para Tá você na nossa cola. Sim, tem 2 pontos. Gente, entra no site www.org.br. Não pegou de surpresa. Então entra lá que tem todos os pontos de atendimento lá. Vocês colocam lá a cidade de vocês, o bairro de vocês. Para pessoas. É Sorocaba? É. Então, a pergunta é Sorocaba. Sorocaba sim, tem 2. E qualquer outro local que vocês queiram saber se tem, podem entrar no site, pessoal. www.amk.org.br. Daí vai no botão atendimento para pessoas ou atendimento para animais. Nem todos os locais que atendem pessoas atendem animais, nem todos que atendem animais atendem pessoas. Então,
primeiro vai direto ao que você interessa. Daí se não conseguir, daí você vê alguma outra maneira. E lá vocês vão encontrar atendimento voluntário e atendimento de profissionais parceiros, tá? Então, tem pessoas que atendem nos seus consultórios, que trabalham com outras terapias e também atendem com o método Kovacic. Se é no caso do profissional parceiro, já tem ali o valor que vocês vão pagar pelo atendimento e quando é voluntário, vocês têm que combinar dia e horário, porque eles têm... O atendimento é gratuito, mas o tempo é curto, porque é o tempo que eles disponibilizam para esse trabalho voluntário, tá bom? Tem tudo lá. Esse site é demais. E qualquer dúvida, manda e-mail lá pra gente, pessoal. Isso. O perfil Contabilidade Ama, ela pergunta, para lavar o isolante sempre com detergente neutro? Sempre. Sempre, gente. Nós indicamos um detergente, ele não pode ter glicerina. Detergente neutro, você tá rindo. Ele tá testando. Detergente neutro, sem glicerina, gente. Por que glicerina? Hoje eu tava ouvindo um papo aqui, uma pessoa tava questionando sobre por que tem que ser esse detergente. Gente, o detergente com glicerina, ele forma uma capinha no seu isolante. E não pode, esse metal ele tem que estar bem limpinho, purinho, para que ele faça a função dele de bloquear essa vibração. Então, não pode ter essa glicerina. Isso também nós falamos no caso da pessoa usar no corpo. Nosso corpo, ele tem aquela gordura, aquele suor, aquela coisa toda. Isso também acaba formando ali uma capinha de gordura, sei lá do que, no isolante. Então, pensa que tem que ser exatamente como nós indicamos. Quer falar a marca, Dani? A gente geralmente não fala marca, mas é um amarelinho que você encontra em todo o Brasil, custa R$ 2,50 mais ou menos. Neutro sem glicerina. Compra esse, pessoal. É o mais famoso aí. E Bombril. Bombril tem que falar. Porque senão o pessoal pega aquela palha de aço lá, que é grossa e desgasta tudo que é o isolante. Bem, Bombril, pessoal. O perfil Cleide Práticas Integrativas, ela faz um comentário, né? Na verdade, um comentário que ela faz. As pessoas precisam saber que o método não interfere em nenhum tipo de tratamento. Isso, a Neide? Cleide. A Cleide aqui no Instagram está falando assim, é importante que as pessoas saibam que o método Kovacic não interfere em nenhum outro tratamento. Isso é verdade. Então, assim, a gente fala bastante, vamos separar em 3 grupos, né? O Kovacic, a alopatia e outros tratamentos naturais, né? O Kovacic não interfere com os outros, tá? Por exemplo, se eu for falar da alopatia, então o Kovacic não tira nenhum efeito, nenhuma funcionalidade do tratamento alopático, químio, rádio, enfim, e eles não vão tirar a eficácia do método Kovacic, na sua essência. Então, independente do que esteja acontecendo, o agente vai ser eliminado, a pessoa não vai estar exposta e o corpo começa a responder. Claro que, quando a gente está falando do Kovacic, o primeiro resultado é a qualidade de vida. Daí a gente vai ver o que? Normalmente a gente vê melhor na disposição física, aceitação da alimentação, diminuição de dor e aumento da qualidade do sono. Tá? São os 4 benefícios que a gente quer ver. Normalmente, uma pessoa que está passando por quimioterapia, por exemplo, costuma sofrer o que como efeito colateral, que são notórios, né? Dor, dificuldade de dormir, indisposição e falta de energia, né? Indisposição. Então, assim, às vezes, no primeiro momento, se a pessoa está fazendo uma quimio, algum tratamento mais pesado, você pode não ver o primeiro resultado do Kovacic. Mas isso não quer dizer o quê? Que na base, na parte fundamental, ele não esteja funcionando. Ele sempre vai estar funcionando. Você, às vezes, pode perder algum benefício na qualidade de vida, tá? Que é uma parte do processo de recuperação de saúde. Mas não quer dizer que o Kovacic não esteja funcionando, tá? E, claro, normalmente as pessoas que fazem o Kovacic sentem muito menos efeito colateral dos tratamentos, tá? Por quê? Porque o corpo não tem um agente atrapalhando suas funções, não está exposto à origem da doença que faz ela voltar, então o corpo está respondendo bem, o corpo está fluindo bem, então tudo que vem ele lida melhor, mas a gente pode esquecer o quê? Químio é químio, tá, pessoal? Agora, por exemplo, está fazendo algum outro tratamento natural. A grande maioria deles, eles conseguem trabalhar bem com o Kovacic, especialmente o quê? Se você estiver fazendo um tratamento que fortaleça o órgão debilitado. Então, você está fazendo Kovacic para eliminar o câncer, a doença, a vitalidade, e elimina. Só que daí, a partir do momento que você eliminou, o dano continua ali. Então, aquele tumor não desapareceu porque você começou a fazer o Kovacic. Leva um tempo para quê? Porque o corpo elimine aquilo.
Então aquele órgão, por exemplo, vamos dizer que não tem um tumor no pulmão. Então o pulmão não está funcionando bem, na sua perfeição. Então, se você vai lá e faz alguma terapia para fortalecer o pulmão, é ótimo. Por quê? Porque é um órgão que não está funcionando bem. Então, se você tem uma terapia que é boa para o pulmão, ótimo. Terapia que é bom para imunidade, porque geralmente a imunidade está baixa. Então, faz uma terapia para imunidade, não é para imunidade para a pessoa que tem câncer. É simplesmente imunidade. Esquece tudo que é sobre câncer e faz para o órgão debilitado, para o sistema debilitado. E aí, normalmente, a gente consegue ver grandes resultados. A gente só vai ter problemas, né, incompatibilidades, quando interfere no uso do isolante. Então, tem gente que usa placas magnéticas junto ao corpo por muito tempo, não durante uma sessão, no consultório, aí tudo bem, ok. Agora leva para casa, o dia inteiro com isso, é um problema. E muitas vezes as pessoas querem trocar o isolante por placa de alumínio, não é camurça, um outro tecido assim também que o pessoal gosta de pôr. Tem várias outras coisas que o pessoal quer pôr junto ou substituir o isolante. Daí não dá certo, pessoal. Aí daí você mata a terapia, né? Você mata o método Kovacic. Isso aí. Só um minutinho, a gente tem muita pergunta. Muita pergunta? Muita. Então vamos lá. Hoje serão 6 horas de live. Se a gente não conseguir Se prepare. responder, só lembrando que eu já salvei todas as perguntas, se não der para responder tudo hoje, a gente volta na próxima semana, tá bom? Aqui, só um pouquinho, gente. Dani, fala por que não pode cruzar a perna quando está colocando. Isso, perguntaram, enquanto eu estava pesquisando as perguntas ali, organizando, por que não pode cruzar as pernas? A gente recomenda que não cruze as pernas por algumas razões. Fluxo de... Agora me atrapalhei. O importante é não cruzar as pernas. Por várias questões. Primeiro, pela própria circulação sanguínea, não ficar pressionando o corpo contra o outro. E por questões energéticas também. A energia flui melhor, tá? Flui mais naturalmente. Não é que está cruzando que vai impedir de funcionar, de ter resultados. Mas não é a forma mais eficaz, mais eficiente, tá, pessoal? Então, quando estiver fazendo terapia, você descruza, né, braços e pernas. Você pode até apoiar no braço da cadeira, não tem problema nenhum. Apoiar sobre a perna, não tem problema nenhum, tá? Mas evita ficar com pernas cruzadas, né? Principalmente, né, maneiras mais pressionando o organismo, tá? E é isso, porque uma das coisas que acontece quando você está fazendo Kovacic, né, quando está fazendo, não só Kovacic, quando está fazendo a sessão, né, essa captação de energia, é o quê? Que o corpo começa a regularizar a circulação sanguínea. Isso é outra coisa que está defasada enquanto o agente está ativo. O que acontece? A circulação sanguínea não está muito boa. Geralmente está mais lenta, mais devagar, o que faz com que a circulação de oxigênio, nutrientes e várias outras funções ali não estejam tendo a sua melhor performance, digamos assim, né? Está funcionando tudo mais baixo. Por isso acaba levando a cansaço, começa a ter, você vê, é sempre uma coisa em escala, né? É uma cascata, uma coisa leva a outra que leva a outra. Então assim, a ideia é que quando você está fazendo a sessão, a circulação começa a se restabelecer na sua velocidade normal. Tanto que um dos resultados que a gente vê durante a sessão é o quê? A pessoa ficar corada. Por quê? Porque o sangue está trabalhando melhor a distribuição sanguínea. A Eloá, nossa terapeuta, ela faz um elogio, né? Ela agradece, parabéns por tanta dedicação aos assistidos e a nós que trabalhamos com este maravilhoso método. É um prazer aprender com vocês. A Eloá Cabral, ela está elogiando a todos. Legal. Obrigado, Eloá. A gente tenta fazer o nosso melhor para dar a maior possível assistência para as pessoas, melhor informação, melhor apoio possível, tanto para os terapeutas quanto para os assistidos, especialmente para o terapeuta, porque o terapeuta vai dar assistência para o assistido. Então, obrigado. A gente é uma equipe pequena, tá, pessoal? Aqui nós somos em 5 pessoas só, para atender ali umas centenas de locais de atendimentos por aí, mas a gente faz sempre o nosso melhor, tá? O que a gente sempre fala é assim, a gente quer que nossos terapeutas estejam em qualquer lugar do Brasil, do mundo, atendendo exatamente como a gente atende aqui. Então, Eloá, obrigada, bom trabalho. Cacá Baroni, ele pergunta se a cura é feita através de energia cósmica. Cacá Baroni está perguntando se a cura é feita através de energia cósmica. A cura, o resultado final, a recuperação da saúde, ela é feita pelo próprio organismo, né? Que nem eles falou, a gente deixa o organismo trabalhar e o organismo promove a reestruturação, recuperação da saúde
e lá no final o que a gente pode chamar de cura, né? Que é quando o organismo está completo. É isso que faz, tá? É o corpo, é o próprio organismo da pessoa que é responsável por todo o processo. O que o Kovacic faz? O Kovacic faz o quê? Permite que o corpo faça o que já tem que fazer. O que o corpo já sabe fazer, está impedido. Como? Tirando a vitalidade da doença, do organismo, da tiração negativa dele, negativa no sentido de impedir as suas funções, distorções dos funcionamentos, e o mais importante é evitar em contato com a vibração lá do subsolo, que é a origem, né, para que a doença não volte. Então, quando o Kovacic faz isso, ele permite o quê? Que o corpo assuma as suas funções, e que nem ele falou, ele sabe que tem que ser feito e começa a fazer. É isso. Tá? Então, essa energia natural que é captada através desses instrumentos, faz isso. Tira a vitalidade da doença. Primeira coisa. E claro, essa energia natural também dá uma impulsionada para que o organismo dê aquela boost, dá aquela melhora, dá aquele estouro. Mas a energia natural por si só não resolve nada. Né? Quem resolve é o corpo. Então tudo que a gente faz é o quê? É fazer o corpo funcionar. A gente descansa para quê? Para que o corpo funcione. A gente come bem para quê? Para que o corpo tenha condições de funcionar bem. Então você vê que tudo, o tempo todo, gira em torno do quê? Deixar o corpo funcionar. Dar melhores condições para o corpo funcionar. Então quando eu falei, qual a terapia é boa para a imunidade? Para quê? Para que melhore a imunidade, o corpo funcione melhor. Uma terapia pulmão por quê? Para que recupere o pulmão e o pulmão consegue trabalhar melhor. É sempre isso, pessoal. A gente vai estar sempre... Saiu da base ali, que é tirar a vitalidade do agente e usar isolante, se trata tudo do quê? Da recuperação da saúde, que depende 100% do organismo responder aos estímulos que ele vai receber. A pergunta dele é isso, então, é através da energia cósmica. Então são duas partes, né? Uhum. A terapia, sim, é feita através de energia cósmica, que parou a vitalidade do agente. E aí, então, entra a segunda parte, que quando você se refere à cura, que aí, então, quem vai se curar é o seu próprio corpo. Então, é a energia cósmica. Energia cósmica iniciando o processo. Mudando a situação. Ainda o Kaká, ele pergunta de onde vem o vírus do câncer, e aí ele menciona que ele está com um tumor coloretal e nódulo no pulmão. Ele só não falou se ele está fazendo, começou alguma terapia com a gente, tá? Ele não mencionou nada. Então o Kaká, ele pergunta de onde vem esse agente, né? O que a gente chama de agente. E também ele afirma que ele está com tumor no pulmão e no colo do útero, não, do reto. Colo retal. Então assim, só não falou se está fazendo terapia ou não. Se você já estiver fazendo, fala pra gente como é que está sendo e que resultado você tem tido, alcançado. Tá? Se não começou, comece. E se não começou, comece o mais rápido possível. Assim, então para nós o agente está aqui, na região do coração e do baço. E da onde ele surge? E aí a gente vai ter uma bela de uma interrogação, porque a gente tem duas possibilidades. É o quê? Esse agente já existe, está quietinho dormindo aqui. Todo mundo tem e ele está quietinho. E através da exposição a essa vibração, ele ativa esse agente. Tá? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que através dessa vibração ele vai surgir no seu corpo. Tá? Então a gente não sabe exatamente dizer se ele surge ou se ele já está lá. Da mesma maneira que quando faz a terapia a gente não sabe se ele é eliminado do corpo, arrancou, ou se ele volta a dormir. Então ele está dormindo. Então que a gente fala o quê? Que quando começa a fazer o método Kovacic a gente tira a vitalidade da doença. Então a gente não fala, a gente tira a doença. A gente tira a vitalidade da doença, porque a gente sabe o quê? Que a doença perdeu sua vitalidade. Quer seja por estar dormindo, quer seja por ter sido eliminado esse agente, ela perdeu a vitalidade. E que para nós, conceitualmente, é o que importa neste momento, no processo prático. Né? Porque a gente precisa saber o quê? Existe algo aqui, que é este agente, que para nós é a doença, então é fundamental entender isso. E por que é fundamental entender que isso é a doença? Porque o tratamento Kovacic vai fazer o quê? Ele não vai tratar tumor, ele vai tirar a vitalidade do agente. Daí entra no que a gente acabou de falar, permitindo que o corpo volte a funcionar. E a segunda parte é, ele está com um tumor no colo retal e no pulmão. Então assim, são dois órgãos diferentes, que têm velocidade de recuperação diferente, tem possibilidades de regeneração diferentes, né? Cada parte do nosso organismo tem uma maneira de trabalhar diferente, né? Então, a nossa expectativa, por exemplo, no caso desse, é o quê? Que a doença pare de evoluir. E por que a doença pode evoluir?
porque o agente foi eliminado, não está exposto à origem, então não tem mais o que alimenta esse tumor para que ele continue a crescer. Então, a primeira coisa que a gente quer é o quê? Que pare. E isso vai acontecer em 99% das vezes, onde a pessoa vai terapia corretamente. E a partir daí começa o quê? Um processo de regeneração, porque o corpo vai voltando a funcionar, que a gente falou aqui o tempo todo, e ele começa a eliminar as manifestações da doença. Daí, claro, como é que o corpo responde a um tumor, a uma ferida no pulmão? Como o corpo responde com uma ferida no colo retal? De maneiras diferentes, mas o que a gente precisa entender é o quê? A gente sempre vai caminhar para a mesma direção. Até onde vai ser possível regenerar e recuperar vai depender o quê? Do dano já causado e do órgão afetado. E é importante você saber assim que você vai ter resultado, esteja onde estiver esse tumor. Então é um processo geral, o seu corpo vai responder à terapia e vai ter condição de se regenerar em geral, tá? Não é tratado de forma separada, né? Posso falar de curso? Pode falar de curso. Vamos lá, gente. Temos o curso presencial, dia 17 de agosto, aqui em São Paulo. Nós estamos próximo à estação Santa Cruz do metrô. É super fácil de chegar. Só tem um problema. Já tem muita gente que reservou. Pouquíssimas vagas ali. Pouquíssimas mesmo, pessoal. Então vamos lá. É um curso presencial aqui em São Paulo, dia 17 de agosto, um sábado. Então começa às 8 da manhã e termina às 18. Tem pausas, tem café, tem almoço, tem bate-papo. É bem tranquilo, tá? Não pense que é muito, muito cansativo. Não é, não. Passa super rapidinho, tá bom? Então, as fichinhas de inscrição a gente coloca nos stories e também tem no site, né, Cruzinha? Sim. Tem no site e tem um e-mail que é cursos... Fala aí, Dani. cursos@aemk.org.br, igual o site lá. cursos@aemk.org.br. Então, se quiser já mandar o e-mail, pode ser por lá. E temos o curso online para profissionais em terapias naturais, dia 23, 25 e 29 de julho, das 19 às 22. Então, o mesmo curso que é dado aqui um dia inteiro no presencial, é esse curso que são 3 horas à noite, então é das 19 às 22. Então, esse curso é para qualquer local, e vocês vão fazer da sua casa, como o Daniel disse, sentadinho, bonitinho, na frente do computador, participando de todas as aulas. Tem que participar das 3 para pegar o certificado. Então, são aulas, uma aula completa a outra, gente. Não dá para falar, participei de uma, não participei de outra. Então, assim, a primeira aula vai falar de origem. Super importante, vocês têm que entender isso. A segunda aula já vem falando do isolante de toda a terapia. Então, não dá para você pegar ali uma parte do curso e faltar. A gente tá pegando umas faltinhas ali, né? Se falta, tem que repor a aula, tá? Não tem custo essa para repor a aula, mas precisa repor. Então a gente tem que ter 100% de presença, senão não tem aprovação, pessoal. Isso. Então, são 2 tipos de curso. Esse daqui é julho, começa julho, 23, 25 e 29, esse mês. E o curso presencial é agosto, que é no mês que vem, tá? Desculpa, e vai ter também, final de agosto, vai ter uma turma de voluntários, pessoal. Então, quem quer ser voluntário, já começa a mandar e-mail para cursos@ e a gente vai pôr o pré-cadastro nos próximos dias aí. Até sexta-feira o pré-cadastro para voluntários também vai estar no site, tá bom, pessoal? Isso. Então é Perguntas, isso. Cleuzinha? Tem mais? Tem bastante pergunta. Uma última pergunta. A última? Deu uma pergunta bem legal, Cleuzinha, para a gente poder fechar o dia. E pessoal, tem várias perguntas ali para a gente responder. Nosso tempo já deu, então a gente vai responder mais uma. Mas as que não foram respondidas hoje vão ser respondidas na próxima live, pessoal. A gente sempre começa a live seguinte, as perguntas respondendo as do dia anterior, tá? Eu vou fazer uma que chegou pra gente, tá? A Mônica, de São Paulo, tem problema de, às vezes, eu esquecer e acabar deixando os paninhos mais tempo de molho. Isso pode atrapalhar a terapia? Se sim, eu devo trocar os paninhos? Deixar o paninho, né? O paninho tem que ser lavado semanalmente, né? O paninho isolante, né? Tem que ser lavado semanalmente. A lavagem do paninho você tem que deixar ele de molho por 30 minutos no copo com água e detergente neutro sem glicerina. E se deixar mais tempo que isso é um problema? Se você deixar 1, 2, 5 minutos a mais não é um problema. Agora se deixar lá metade do dia, de um dia para o outro, dá problema, tá? Porque aquilo começa a criar a mesma coisa, começa a criar uma camada, até o pano começa a ficar mais viscoso, né? Isso é natural. Qualquer coisa que você deixa dentro da água começa a acontecer isso.
Então isso começa a dar problema, pessoal. E a gente já tem uma série de coisas ali que podem interferir, então uma menos para interferir. Então não pode. Se você deixou um dia para o outro ali, o que você vai fazer? Vai pegar e vai lavar de novo, da maneira correta. Você tirou lá, tá? Não, então vai limpar de novo, deixa 30 minutos de molho, tira, esfrega bem e põe para secar, tá, pessoal? Não usa. Se você deixou lá 12 horas, deixou um dia para o outro, tira e lava de novo, tá? Não usa. Gente, assim, ó, o isolante ele dura muitos anos. É um metal mesmo, então você vai lavar ele ali com bombril. Você vai lavar ele com palha de aço, ele vai durar muitos anos. Se vocês quiserem, os paninhos são vendidos separadamente. Então, sei lá, a cada ano, se você falar, meu paninho tá meio encardido, vocês podem pedir somente os paninhos. Pra ir trocando, ele tá sempre novinho, tá bom? Exatamente. É isso, então, cozinha por hoje. Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço a presença de todo mundo, as perguntas. Mais uma vez a live está crescendo, mais pessoas estão participando, mais perguntas estão chegando. Estamos participando de mais redes agora, várias redes sociais estão aí disponibilizando o vídeo. Aproveitando isso, queria chamar vocês para curtirem nossas páginas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Curte a página, curte os nossos vídeos, comentem os vídeos. Quanto mais vocês interagirem com as nossas redes, pessoal, melhor é para a MK crescer. Mais a rede acha que é importante, mais ela entrega para as pessoas. Então colabora com a gente aí, pessoal. A gente tem uma coisa muito importante, assim, que é muitas pessoas vêm para o Método Kovacic dizendo que assistiram um vídeo, viram uma live, viram alguma coisa que alguém compartilhou. Então, quando você compartilha, você está ajudando pessoas que estão com câncer em casa, assistindo ali, mexendo no Instagram, nas redes sociais, e eles têm acesso a essa informação. Então, isso também é uma maneira de ajudar. Exatamente. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Um beijo. Aquela pequena. Para isso aqui, só.